Com elas, entrevista agora o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Bem-vindo, senador. Foi difícil conseguir laçar o senhor, agenda bastante puxada, ainda mais. Obrigada pela gentileza de nos atender nessa ocasião especial. Feliz Natal desde já, hein? Obrigado, Feliz Natal a vocês também, muito obrigado. Realmente foi muito difícil por conta de uma cirurgia que eu fiz, mas graças a Deus estou me recuperando e estou aqui cumprindo essa agenda aí com muita felicidade. O senhor também passou por cirurgia, olha, melhoras desde já, boa recuperação, hein? Desejo força. Bom dia, bem-vindo. Gostaria de começar perguntando há pouco, acho que o senhor estava acompanhando o programa, a gente estava falando, né, da situação toda de Jair Bolsonaro, a questão da saúde, a carta que Flávio leu. Como o senhor vê o futuro de Jair Bolsonaro, tendo em vista a saúde debilitada dele e a falta de comunicação com aliados em geral? Bom, a falta dele, Jair Bolsonaro, a sua força na direita e o seu grande líder, né, desse país politicamente, ele calado fala, né? Então, acho que a voz dele ecoa muito forte pelo legado que deixou e o fato de ter sido o Flávio o seu primogênito, né? E a primogenitura é algo muito importante no mundo espiritual para Deus e eu sempre tratei dessa questão, sempre falei disso com o presidente Jair Bolsonaro, com o próprio Flávio, nos últimos tempos, quando pude estar junto, e vejo que essa entrega de bastão e passar o cajado para o Flávio, para que ele dê continuidade a esse legado, certamente foi um momento que trouxe pacificação para o Brasil. Foi um momento importante onde Jair Bolsonaro, de fato, entrega o seu primogênito, e tem uma frase ali muito importante nessa carta dele, quando ele disse que nada mais importante para um pai do que um filho, e entregar o filho para um sacrifício, e realmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E me lembra até Abraão, quando Deus pediu Isaac como sacrifício, e ele leva o menino lá para Moriá, mas não leva o cordeiro, né, que é para o sacrifício. E ao levantar o cutelo para o sacrifício, Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? Ele diz: meu filho, Deus proverá. Então, é nessa visão que Deus vai prover, Deus proverá, e certamente o Brasil vai ganhar com tudo isso. Acredito demais em que, não havendo, né, qualquer tipo de falcatrua, visto que as falcatruas do processo eleitoral foram todas identificadas pela USA dos Estados Unidos no processo eleitoral aqui no Brasil, nós teremos certamente uma vitória retumbante, na minha visão, dos cristãos conservadores que amam esse país, amam essa pátria e quer vê-la vivendo em liberdade. Paula? Senador, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Realmente, o ano que vem será preciso uma união de toda a direita para que o Flávio tenha condições de alcançar o sucesso nas eleições. E pensando nessa linha, qual a avaliação do senhor quanto ao nome do Flávio Bolsonaro para a presidência do ano que vem? O senhor acha que é viável? E é mais que importante que isso, eu queria saber a opinião do senhor. Quem o senhor acredita que poderia ser o vice dele, que poderia trazer mais votos e sucesso ao pré-candidato? É isso, só um instante, o senador Magno Malta, a produção me informa que caiu a ligação, agora voltou, tenho a impressão que o senador não ouviu essa... Agora sim, senador Magno Malta de volta por aqui com a gente. A Paula Camacho ia perguntando para o senador sobre Flávio Bolsonaro, Paula. Olá, senador, seja bem-vindo de volta. Senador, qual a sua avaliação quanto ao nome de Flávio Bolsonaro para a presidência ano que vem? O senhor acha que é viável? E mais importante também, qual o nome ideal que seria para ser vice do Flávio Bolsonaro, que ia, né, trazer maior sucesso no pleito ano que vem? Bem, eu acho que foi acertada a decisão do presidente Jair Bolsonaro colocar o seu filho, seu primogênito. Acho que na linha sucessória aí ele é o primeiro, ele é o 01, é o primogênito dele, e isso, para mim, que creio na Bíblia como palavra de Deus, a primogenitura tem muita a ver no mundo espiritual, e isso é o que eu acredito. O mundo material, ele é tão real quanto o mundo espiritual, e nada acontece primeiro sem ter acontecido no mundo espiritual. Penso que essa escolha de Jair Bolsonaro traz uma segurança e aplaca também essa sanha, né,
que estavam vivendo aí, o pessoal do Centrão, nessa agonia para que o sistema indicasse o nome e eles ficassem com a herança de Bolsonaro, ou seja, o seu legado que está no seu próprio nome, né? Que ele emprestasse isso para que o sistema pudesse eleger aquilo que eles quisessem. E quando o Bolsonaro apresenta o Flávio, parece que é um balde de água fria no Centrão, naqueles que, na verdade, se comportam como mosca de padaria, eles estão onde estiver o doce. Então, eles não têm lado, eles não têm nenhum tipo de preocupação com a população, com as pessoas, com viver bem, com a liberdade. Na verdade, eles ficam ali no meio tentando pousar onde lhe mais convier. Então, quando o Bolsonaro apresenta o nome do Flávio, ele dá um freio de arrumação em tudo isso. E eu acho que essa questão de vice é uma questão a ser discutida, uma questão que o Flávio vai sondar. Ele é um Bolsonaro mais comedido, é um Bolsonaro que fala com todo mundo e com algumas pessoas. Eu acho que alguns ele não precisa evitar, mas ele precisa falar um pouco mais de longe, porque tem um mau hálito político muito grande e não dá para conversar de perto, né? Mas ele tem essa natureza que é um pouco diferente tanto da minha quanto do pai dele, principalmente que as pessoas pedem o moderado. Está aí o moderado, o Bolsonaro moderado, o primogênito, e com uma carta onde o pai passa para ele literalmente o cajado para que ele possa conduzir esse processo. Julie? Senador, Amiga. Bom dia, obrigada por estar aqui, obrigada, querido. Estava acompanhando você, espero que esteja bem de saúde, se recuperando da última cirurgia. Senador, nós estamos de frente do novo Lava Jato, que é esse escândalo do Banco Master, né? Que se você gritar pega ladrão, não vai ficar porque envolve todo mundo em todas as áreas. Aí eu falo em todas as áreas mesmo. Essa história está cercada de controvérsia, né? E ocultação de provas, e falsas investigações, tudo isso sob o comando da mais alta corte brasileira. Toffoli pediu uma cariação que não faz sentido nenhum. Parece que Toffoli está tentando salvar Daniel Vorcaro, enquanto tenta culpar o Banco Central de ter feito o que ele fez, né? Então, como a gente faz quando a corte, que deveria ser a guardiã da Constituição, né? Quem julga esses juízes quando eles ocupam o banco dos réus? Eu acho que ninguém julga, né? Você disse se gritar pega ladrão, e os nossos códigos têm um presente, né, para o réu ou o criminoso quando ele é primário, ele é réu primário. Nós estamos diante de um quadro que nenhum réu ali é primário. Todos são envolvidos em todos os grandes escândalos acontecidos no Brasil nos últimos tempos, desde o Mensalão, desde o Petrolão, o Aposentão, né, agora, e agora o caso um crime dos mais bárbaros contra o sistema financeiro. Nunca ouvi falar de outro do tamanho desse, que envolve toda essa claque política, empresarial, criminosa, que ao longo dos tempos eles se safaram da Lava Jato, tentando destruir pela via moral, atacando o Moro, o Dallagnol e todos aqueles que faziam a Lava Jato, para que eles pudessem, de uma forma simplória, tirar o Lula, descondená-lo, não tirando seus crimes, porque não foi uma filigrana jurídica, foi uma filigrana geográfica. Não é aqui em Curitiba, é em Brasília. Vamos começar tudo de novo. Uma ação do senhor Fachin. São os mesmos que destruíram a segunda instância,
com argumentos muito fortes, criaram a segunda instância e 2 anos depois eles se desdisseram, se desmentiram, acabaram com a segunda instância, acabaram com a Lava Jato para colocar os bandidos todos de volta, quem fez acordo de leniência, quem delatou, está todo mundo na rua, receberam seu dinheiro de volta, tudo isso pela mão maravilhosa do senhor Toffoli. Esse inquérito das fake news, que é o inquérito do fim do mundo, que nunca acaba, vai completar agora 7 anos, na verdade a gente fala do Alexandre de Moraes, o autor é o senhor Toffoli, com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que nada tem a ver com um cidadão fora do âmbito do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente tem o Vorcaro. Nós temos o Toffoli aí viajando no jatinho do advogado, do Vorcaro, para ver jogo. Nós temos o Toffoli sempre envolvido em alguma coisa. O homem que fez o perdão da Lava Jato, e a Lava Jato exatamente parou na OAS quando encontraram o Toffoli, o amigo do meu pai. E as coisas todas elas vão se conectando. Nesse caso, você tem o caso do Banco Master, né, que envolve o Galípolo, que envolve o senhor Alexandre de Moraes, que envolve o escritório da mulher dele, que envolve o pagamento de um honorário jamais visto na história desse país, assusta qualquer grande banca de advogado no Brasil, com um honorário desse que chega a 129 milhões, e o marido da advogada de um escritório de 3 pessoas, uma mãe e 2 filhos, com um honorário desse tamanho, e o marido fazendo pressão no Banco Central, pressionando o Galípolo, e se tem informação que também pressionou a Polícia Federal. É interessante isso, né? Porque ele não permitiu que Jair Bolsonaro indicasse e nomeasse o Ramagem como diretor-geral da PF, porque poderia ser amigo dos filhos de Bolsonaro, quando na verdade a Polícia Federal é polícia de Estado, não é polícia judicial, não tem nada a ver com esse xerife, e além de xerife também ele é carcereiro, né? Ele é tudo dentro desse processo. Mas agora, a velha mídia que ajudou a criar esse monstro, a velha mídia que criou esse monstro resolveu abrir a boca e dizer, olha, nós estamos diante de um monstro agora. A senhora Malu Gaspar, jornalista, a gente tem que aplaudir a atitude dela, mas dizer, olha, esse monstro que vocês estão tentando agora cortar as pernas, vocês criaram ele, vocês alimentaram ele, mas se agora vocês querem cortar as pernas deles, sejam bem-vindas, porque nós sempre lutamos pela liberdade de imprensa e vocês batiam palma para ele, pela liberdade de você ir e vir, a liberdade de falar, porque não há crime de opinião, tem gente presa por crime de opinião, os nossos colegas, companheiros, amigos, conservadores de direita, todos perseguidos por crime de opinião. Está aí o caso do Paulo Figueiredo, o caso do Eduardo Bolsonaro, o caso de Alan dos Santos, tudo por crime de opinião. Tá Zambelli perseguida por crime de opinião, jogada numa cela lá na Itália por crime de opinião, e até o próprio Talhaferro, que disse que verbalizou que foi contratado para criar o cenário dos crimes praticados ilegalmente por Alexandre de Moraes. Ele criou um departamento e falou, esse departamento é para fazer a legalização do crime que eu vou fazer para além do ordenamento jurídico que já não existe no Brasil. A nossa Constituição é uma finada que foi violada pelo Supremo Tribunal Federal, pelos seus integrantes, não só pelo Alexandre. O Alexandre é quem vocaliza, o Alexandre ele é o CEO de tudo isso, ele é o executor de tudo isso, que aquele ninho de abutres decide e ele, então, opera. Estamos diante do caso Master e é preciso que haja da nossa parte, urgentemente. Nós não podemos nos calar nesse momento, nós temos que fazer um alvoroço nesse momento. Eu acabo de tomar uma decisão, protocolei o fim do recesso parlamentar, nós precisamos voltar para Brasília urgentemente, protocolei também para que vá a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a senhora Viviane Bassi, o senhor Galípolo, o senhor Vorcaro, para que o Senado da República possa entender, e já outro pedido de impeachment por conta dessas ações
fora das suas funções no Senado Federal, porque qual é a função do Supremo Tribunal Federal? Qual é a função de um cara que é sabatinado no Senado e é mandado para o Supremo? É guardar a Constituição. É dizer isso é constitucional, isso aqui é inconstitucional. Mais nada do que isso. Mas os monstros foram criando. Eu me lembro que desde 2005, no meu primeiro mandato, eu falo sobre ativismo judicial. E agora virou ditadura mesmo. Não mais ativismo, ditadura mesmo, onde eles, e aí o xerife agora está todo enrolado. Mas como derrubar, como punir Alexandre de Moraes? Com impeachment. Mas quem vai punir? O Senado. Mas cadê o Senado? Cadê o presidente do Senado que faz parte de todo esse cenário? Que faz parte de todo esse cenário dessa cooperativa? Então nós temos que verbalizar, ir para cima, e eu tenho convocado os senadores para que nós possamos acabar com o recesso, voltar imediatamente, porque um escândalo como esse não pode esperar para voltar a discutir isso depois de fevereiro, pelo amor de Deus, quando isso tudo já esfriou. Então, não é necessário que nós façamos a nossa parte. Eu acho tudo isso, esse escândalo, certamente que envolve a República inteira, né? Isso, Júlio, me chama a atenção para o fato de que, do meu entristecimento com o Trump, pelo fato de ter tirado a Magnitsky, assim, mas eu não tenho como avaliar profundamente isso. Agora já entra a figura do dono do Banco Pactual, que a gente já consegue ligar a outras figuras, que é amigo do advogado do Trump, que foi no ouvido do Trump, que envolve o caso Joesley Batista, que foi gravado, fez delação, falou dos milhões, das contas do Lula, das contas da Dilma aqui, e já está operando muito bem aqui dentro do Brasil, e operou para salvar o Lula, junto com o advogado amigo do Trump, e agora o Daniel do Banco Pactual foi quem realmente consolidou tudo isso. E quem é Daniel do Banco Pactual? Aí já entra aquela velha história que eu ouvi lá atrás, uns burburinhos no final do governo do Bolsonaro. Olha, o ministro fulano sai para ir para algum lugar, o outro vai para onde? Ah, tem um que já tem uma diretoria no Banco Pactual e já está 6 meses lá, mas como? O governo não acabou ainda, tal. E aí a gente começa a ver o SBT inaugurando o SBT News e ver aquele ex-ministro lá de mestre de cerimônia fazendo discurso de aqui nós não temos lado e tal. Se eu visse esse Silvio Santos, eu ia até acreditar, mas ouvindo ali daquela figura é até uma piada. Então, assim, não sei se eu me alonguei demais no que você me perguntou, mas é mais ou menos por aí. Como responder de forma mais breve, tamanhos absurdos, tantos pontos, a situação complexa, buraco que o Brasil está nesse momento, situação totalmente dramática, ninguém aguenta mais essa conduta do Supremo, desse homem em específico, de Alexandre de Moraes, não queremos viver mais um ano refém dessa situação, não dá, está cansativo, mas vamos seguir falando, como o senhor disse por aqui. E legal que o senhor faz uma diferença quando diz aí que pelo senhor voltaria a trabalhar já, não ficaria esperando recesso, que o senhor está a favor de fazer movimentação para avançar com o pedido de impeachment de Moraes, porque aqui no chat eu vejo uma mensagem que a gente recebe todo dia, senador, uma atrás da outra. Até quando o Senado vai se calar diante de tanta arbitrariedade? Aí vamos lá. Um outro tema muito caro à população e que deve estar em pauta no ano que vem eleitoral. PL da dosimetria. Devia ser anistia, né? Para o senhor é um bom caminho, tendo em vista o sofrimento injusto de inúmeras pessoas? Ou acha que a anistia geral, ampla e restrita deveria ser inegociável? Ainda, se Lula não sancionar o projeto, como fica? Muitos eleitores estão chateados com os parlamentares do Congresso, especialmente senadores, com o presidente Davi Alcolumbre, como o senhor citou há pouco também. Olha, assim, você falou assim, ou deixar sofrendo aqueles que já está sofrendo há muito tempo. Essa frase é muito forte, né? Isso deixa a gente assim como no fio da navalha, sem saber para que lado você vai. A gente sabe que o texto da dosimetria não pertence ao Paulinho da Folha. Paulinho da Folha é só também um refém e um boneco de Alexandre de Moraes, certo? Quando Paulinho foi condenado a 10 anos de prisão, o único voto a favor dele foi Alexandre de Moraes. Ele já tem uma relação longa, né? Desde São Paulo, quando ele era secretário lá de segurança em São Paulo. Esse texto da dosimetria é da lavra de Alexandre de Moraes. Ali não tem nada da caneta de Paulinho,
né? Paulinho só foi o vocalizador disso, o ventríloco de Alexandre de Moraes com relação a isso. E, sim, a grandeza de Jair Bolsonaro acreditar nesse texto. Depois a gente ouve um áudio de Paulinho dizendo que o texto verdadeiro ele não mostrou nem para o Flávio e não mostrou, não sei se vocês têm esse áudio, ouviram esse áudio dele falando com duas advogadas, ele está com ele, mas ele não mostrou o texto verdadeiro nem para o Flávio, nem para o Rogério Marinho, né? Que só no dia da votação é que ele era obrigado a dar o texto para... E um texto tão longo, num assunto tão complexo, se entregar só no dia da votação, e não foi o texto, na verdade, combinado. Então os deputados acabaram votando em um outro texto, né, que incluía uma abertura para que bandidos de toda a ordem fossem beneficiados. Estuprador, sequestrador, ladrão, latrocida, fossem beneficiados. E eles votaram isso, sem saber, né? Então, eles não prestaram atenção, as assessorias não prestaram atenção, votaram, foi para o Senado. E como fazer com o nosso povo que está preso? As famílias pedindo para ir para casa, não se importando com a tal da dosimetria. Nós queremos anistia ampla, geral e restrita. Isso é que eu quero. Não quero votar dosimetria. Dosimetria é coisa do judiciário. Nós temos que votar aqui. Anistia quem vota é o Congresso Nacional. Mas ele avocou para si o poder. É o xerife do Brasil. Nós estamos falando de Alexandre de Moraes. Então ele tem na mão o Hugo Mota, que não se pertence. Ele tem na mão o Paulinho, que não se pertence. Ele tem na mão a Davi Alcolumbre, que não se pertence. Eles pertencem a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem a vida deles na mão, ameaça, liga para senadores, não é? Estou ligando aqui para... Ele já sabe que é ameaça. O cara está devendo alguma coisa lá, ou morre de medo dele. Eu não sei o porquê de um medo de alguém a esse cidadão. Né? Eu me recuso a chamar de ministro esse elemento, né? Esse mau elemento, que tem a vida desses caras na mão. Então, assim, o caro para nós queremos anistia. Né? O Lula já disse, então, que essa dosimetria, modificada por nós, num texto de redação, numa emenda do Moro, né? Que foi de redação, e eles estão dizendo que não mexeram no escopo do projeto, no mérito, e não é só uma emenda de redação que foi relatada pelo AMIN e que o Lula já avisou que vai vetar e nós já avisamos que vamos derrubar o veto. Mas ele diz, então, que vai judicializar. E o Alexandre de Moraes já se antecipou, ele é o relator e que certamente ele vai brecar, não vai ter dosimetria. Eu não acredito. E diz que vai vetar e ainda vai fazer um ato, vai fazer um carnaval para a Clark deles, para os desinformados ou para os mamadores. Eu duvido que seja desinformação. É teta. Os mamadores, e tem muitos mamadores, né? É teta. Ninguém quer um emprego, ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada, tal. Aqueles que hoje se contentaram, né, com a migalha, ele chega todo dia na porta da grande casa, abre a porta do quintal e a mão está cheia de milho e ele só faz... As galinhas vêm, ele joga os milhos, elas comem o milho e vão embora. Nós temos uma geração no Brasil assim, vivendo de migalhas, e essas migalhas têm complicado a vida do país do ponto de vista econômico, porque ninguém está podendo produzir nem vender, porque não acha quem queira trabalhar. Tem muito trabalho, mas esse excesso de Bolsa Família e uma série de outras coisas tem atrapalhado a vida do país. Eu acho que nós precisamos da anistia, mas essa tal dosimetria que a própria família, a Associação das Famílias dos Presos, que eu conheço muito bem, eu os visitei, eu gastei muito tempo, eu tive muito tempo dentro da colmeia, eu tive muito tempo dentro da papuda, é um sofrimento incontido. Agora eles soltam milhares de facínoras para passar o Natal em casa. São 7 ou 10 dias, mas não contemplou ninguém que não cometeu crime preso no dia 8. É uma coisa muito dura da gente viver, né? A gente precisa aguçar esse tema para o processo eleitoral de 2026, porque se não mudar o Senado, pode colocar o Flávio como presidente. Mas se não tiver 45 senadores, eu costumo dizer que se não colocar lá 45 cachorros,
que mordem, que tem dente afiado, que não se amedronta, que não se acovarda, que tem compromisso com a verdade e sabe qual é o papel do Supremo e o papel do Senado para colocar um senador dessa natureza como presidente da casa para poder fazer valer a Constituição. Não é fazer revanche, não. É colocar a Constituição no lugar e o ordenamento jurídico no lugar. Nós não teremos esperança. Vai ser final de festa para nós. E como você disse, ele já está aí fazendo campanha a mil e fazendo os pacotes de bondade, redução do imposto de renda, mais pacote de bondade aqui, mais pacote de bondade aqui. Na verdade, a gente sabe tudo que é campanha eleitoral. Eu acho que se o povo brasileiro acordar para fazer um Senado diferente, sabe, nós teremos algum tipo de esperança. Fora disso, é muito difícil. Não adianta mudar o presidente da República sem fazer um Senado que realmente tenha compromisso com a população e coragem, acima de tudo, porque eles vão se eternizar. O cara aposenta com 75 anos. Essa raça ruim ainda vai estar lá. Então, alguém que tenha coragem para fazer o impeachment dessa raça ruim, não é só de Alexandre, não. É impeachment o Gilmar também. Sim. É impeachment a Carmen Lúcia também. E o Toffoli principalmente. Então, eu acho que essa, pelo menos, é a minha posição, é o que eu prego, porque não devo nada a eles, não tenho nada que temer, eu tenho mais que continuar fazendo o que eu faço. Essa questão dos senadores da eleição do ano que vem, uma das poucas grandes esperanças que temos mesmo, é preciso que a população compreenda por quê, né? Tudo isso que o senhor trouxe por aqui, que o senhor explica super bem, é sempre um prazer ouvi-lo, viu? O senador Magno Malta participando com a gente aqui do PL do Espírito Santo. Olha, mais uma vez, boa recuperação na cirurgia, bom fim de ano, aproveita para descansar um pouco, porque 2026, estamos juntos em muito trabalho, viu? Um grande abraço. Bom fim de semana. Obrigada de novo pela entrevista, senador. Eu que agradeço a você, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, jornalistas que amam o Brasil, que falam a verdade, que não nega, que não esconde, que não se deixa sabotar ou se deixa levar por as ofertas fáceis, mas a postura nacional, brasileira, conservadora. Para mim foi um orgulho muito grande participar com você. Muito obrigado. Feliz ano novo, né? Porque Natal já passou. Verdade, o Natal já passou. Olha, muito obrigada pelas palavras, pela força também, viu? Grande abraço, até uma próxima. Estaremos juntos em 2026 aqui tratando de tantos temas